Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 14 da série Aprofunde-se como um ser energético, onde eu compartilho aqui com vocês as informações da nova energia, um certo resumão de informações de Cryon, canalizados por Lee Carroll, e hoje é a terceira parte dos vídeos da recalibração da humanidade. Para quem não viu ainda, pode assistir os anteriores ou assiste até mesmo depois. E hoje a gente vai estar falando aqui da recalibração do eu. E para essa recalibração do eu, ou the self, como eles chamam, né, vem um processo super importante de paciência. E eu vou começar aqui com uma história, como eu começo sempre, da energia, algo que está ligado à energia desse vídeo aqui. E o nome da história, eu até retirei de um livro do Paulo Coelho, se não me engano acho que é Filhos e Netos, se chama Frustrado na Busca. Então o que o Paulo Coelho trouxe aqui dessa história de um grande místico, Ramakrishna? E o grande místico Ramakrishna, ele começou a se dedicar para a vida espiritual desde cedo. Lá tinha uma idade de 16 anos de idade. E no começo chorava por não conseguir nenhum resultado, mesmo com uma dedicação profunda que ele tinha, né? No trabalho do templo, nos grupos, sozinho. E quando ele já era famoso, já tinha acessado e se revelado como um grande místico, um amigo dele perguntou para ele, né, sobre essa etapa da existência, né, o que ele estava sentindo. E aí, o Ramakrishna falou o seguinte: imaginem a seguinte cena. Se um ladrão passasse a noite inteira numa sala, com apenas uma parede fina, separando, né, um outro quarto que estava cheio de ouro, ele conseguiria dormir? Cara, ele ficaria acordado a noite inteira arquitetando todos os tipos de plano. E Ramakrishna falou o seguinte: quando eu era jovem, eu desejava Deus mais ardentemente do que o ladrão desejaria aquele ouro. E isso me custou muito a aprender a maior virtude da busca espiritual, a paciência. Então eu trago essa história aqui para que a gente lide com paciência, né, com todas essas recalibrações da energia planetária, assim como nas nossas mudanças pessoais. É super importante para a gente, mas ao mesmo tempo a gente pode também fazer de alguma forma isso mais tranquilo e mais harmônico e confiando um pouco mais no tempo do universo. Então toca a vinheta que a gente vai voltar aqui com a recalibração do eu. A nossa recalibração do eu está diretamente ligada à recalibração do planeta. Nós falamos nos outros vídeos sobre a recalibração da rede cristalina, a rede cristalina ligada também à Gaia. Então a rede cristalina e a energia de Gaia estão diretamente ligadas àquilo que a gente chama de portais. E também aquilo que a gente entende por velha energia negativa. Ela é profunda em alguns lugares onde teve guerra, reflete a memória que tem lá. Por um outro lado também, hoje amplifica de uma forma diferente. E ela reage, a rede cristalina reage à emoção humana. Então, a rede cristalina, repetindo aqui, o nome cristal ou cristalina, ela representa algo que armazena e amplifica energia, que retém memória, que retém vibração. Então imaginem essa rede no entorno de todo o planeta. Quando essa rede cristalina ela se recalibra, ela recalibra junto com o eu se recalibra junto. Então está acontecendo uma recalibração do eu, do self, a própria natureza humana, de tudo que a gente espera como real. Cryon fala até mesmo que muitas das psicologias podem até mudar com essas mudanças da percepção da natureza humana. Então não tem mais nada mais pessoal que isso. Mas isso está refletindo a consciência que está a se recalibrar. Então o ser humano vai se recalibrar da mesma forma. E a natureza humana segue o exemplo que está acontecendo na rede. Então a humanidade ela está se tornando mais suave, dando mais ênfase à beleza
ao invés do horror. Então a recalibração do eu, primeiramente, corresponde à recalibração da autoestima, a recalibração do amor próprio que a gente falou das outras vezes. Então pensem que nosso DNA fica gravado de forma quântica na nossa memória akáshica. E essa memória akáshica ela é marcada pelas emoções. Quando a gente vem, reencarna e entra no planeta, a gente espera que a escuridão repita sempre o que fez. Então, antigamente despertava para a verdade, sabia do passado e sabia que se despertasse tinha que se esconder mais uma vez porque seria perseguido. Só que agora, dessa vez, desperta numa sociedade moderna, talvez comece mais prudente sobre aquilo que pode falar, que acredita, né? Porque muitas vidas a gente ficou cansado de remar contra a maré, contra as rochas, cansados talvez de perder família, amigos, até mesmo postos de trabalho por simplesmente acreditar que Deus está dentro da gente. E essa é a história das almas antigas. Então aí que entra a alma antiga e o paradoxo da baixa autoestima e do amor próprio, que eu venho batendo na tecla várias vezes. O resultado disso é que a alma antiga chega de rosto erguido como trabalhador de luz, mas que não tem autoestima nesse momento, não tem esse amor próprio, não vive no amor próprio. Parece um oxímoro, né? Como é que um farol não se sente seguro em relação à própria luz? Ou duvida que está fazendo algo de bom? Então a mudança da energia do planeta não pode nos transformarmos em gigantes e heróis da autoestima ou do amor próprio instantaneamente, né? Talvez a gente nem se sinta até pronto para a mudança, mas no fundo, o que a gente não está pronto é para essa energia que está vindo para nos auxiliar. E isso vai exigir o quê? De uma mudança interior do nosso próprio sistema de crenças, um realinhamento com essa nova compreensão. E aí a gente começa por alguns dos conceitos mais básicos de sobrevivência, como o Kryon fala. Que ele fala assim, que quer que a gente entende algo que é Deus não tem emoções humanas. Deus não deseja, não está ansiosamente à espera, como os humanos falam, que a gente faça X ou Y. Deus é a fonte criadora do universo. E vocês, assim como eu, fazemos parte desse Deus. Então, como eu coloco aqui na imagem para vocês, e é justamente isso que Kryon fala, o que devem fazer para agradar a Deus é amarem-se a vós próprios, como partes integrantes da totalidade de Deus. Então a gente não precisa ficar com medo de estar agradando ou não o Criador ou algo assim, e sim amarmos a nós mesmos como partes de Deus. E aí, naturalmente, isso vai estar alinhado com a fonte. Então a recalibração do eu começa com a compreensão de que a escuridão não tem poder sobre a gente. Ela vai começar a recuar em vez de atacar. Então, mas quando a gente entra na frequência do medo, como a gente falou anteriormente, na reatividade, a escuridão vence. Então a recalibração de todos os trabalhadores de luz é definida pelo quê? Pela descoberta da sua verdadeira luz, a luz do Criador interior. Então a gente começa a descobrir de forma mais profunda que isso faz parte da gente e também descobrir talvez formas e ferramentas para deixar ela vibrar, para deixar que ela expanda com mais força para todo o entorno. Então a escuridão não vai ter nenhuma hipótese de existir ao nosso redor se a gente se ilumina com compaixão e paciência. Paciência é um atributo muito importante na nova energia. E é por isso que eu trouxe a história do Ramakrishna anteriormente. E Kryon faz a seguinte pergunta pra gente. Vocês querem saber por que vieram ao planeta? É por isso que vocês vieram. Não para fazer, mas sim para ser. Vocês vieram para ser a luz e brilhar nos recantos onde até aqui reinavam as trevas. Eu conheço diversos trabalhadores da luz e me incluindo no processo que eu sempre achava que eu tinha que estar fazendo algo, gerando algo, novos projetos, novas coisas, cruzar, cabecear, defender, até que eu percebi que muitas vezes eu não estava em conexão com o que eu estava vivendo, que eu não estava sendo, que eu não estava
muitas vezes até vivendo muitas das coisas que eu estava falando ali. E nesse sentido, o que eu quero dizer? Simplesmente no ser, no estar na presença, talvez eu não necessitasse fazer vários projetos grandiosos. Simplesmente a presença silenciosa na conversa, com amigos, com família, isso já fazia e faz toda a diferença, não só nas relações, mas na energia que está sendo plantada no planeta. Acontece também de muitas pessoas que se desconectaram tantas delas mesmas, se esvaziaram tanto de luz que eles ou elas próprias se tornaram entidades negativas, né? Então essas são as pessoas que usam, vamos botar entre aspas, o poder das trevas para escravizar outros seres humanos. Como é que se escraviza? Através do medo. Através do seu livre-arbítrio, escolheram ser ou manifestar, serem canais da negatividade no planeta. Essas pessoas escolheram ser entidades negativas. E isso, justamente, manifestando essa consciência malévola para o controle de outras pessoas, para ter o poder. E isso é a velha energia. E essa é a maldade que se reproduz a si própria. E a nova informação o quê? A nova informação é que os seres humanos não dão poder a essas forças quando entram no medo. Então elas alimentam com o medo, né, e isso torna mais forte. O medo é a maior ferramenta da escuridão. A luz ela é diminuída e até apagada na totalidade pelo medo. Então vocês podem entender como é que a indústria, a mídia trabalha, né, com esses seres humanos que se desconectam da sua luz. A forma de controle de manter as pessoas é através do medo, na própria política também. Então, se há algo que a escuridão sabe, com a ajuda de seres humanos inteligentes, é que se alguém tiver com medo, ela vence de imediato. E a gente está aqui agora. A gente chega, né, na vida com uma luz poderosa, mas com fraca autoestima, com baixo amor próprio. Pode ter certeza, muitas pessoas vão saber do que eu estou falando aqui. E mais uma vez, do que poderia ter medo? Já que a luz ela é mais potente que tudo. Nesse caso, desde que a gente desencarnou da última vez, das pessoas que estiveram aqui antes, as velhas almas, a gente ficou ansioso ou ansiosos para encarnar aqui novamente, porque a gente sabe dos potenciais que tem aqui, que essa batalha já está quase ganha. E esse é um dos desafios que a gente tem que fazer. Imaginem, depois de centenas e centenas de vidas para chegar no momento que culmina essa ascensão, a gente vai querer ficar de fora? É óbvio que não. Então essa encarnação aqui traz essa promessa de chegar e olhar para tudo isso e falar assim: fomos nós que criamos tudo isso. E nesse caso, a autoestima, o amor próprio se eleva de uma forma que é apropriada. Não a partir do ego, que a gente fala do auto-amor, do auto-engrandecimento, que existe uma confusão hoje muito forte. Mas a partir do eu superior, do self com S maiúsculo, que existe dentro da gente. Então a gente vai dizer assim, tá tudo bem nesse planeta. E aí a gente vai saber por que veio. E é nesse sentido, nessas linhas, que eu já trago aquela parte que a gente fala de trazer o céu para a Terra, que é essa nova realidade a se considerar. Tem novas predisposições, tem novas possibilidades. Então a gente tem e consegue modificar traços básicos da nossa personalidade. E eles são antigos, estão aqui na memória, mas que eles estão esperando para serem alterados. E entra em ponto aqui, para fazer esse processo, a gente precisa também pensar de forma multidimensional, né? Vários e grandes mestres falaram para a gente, né, durante muito tempo, né, vocês não precisam ter essas características de personalidade, vocês não precisam viver dessa forma. Por que vocês não se livram delas? Vocês não veem o que a gente ensinou para vocês? É por isso que nós viemos, isso que os mestres falam. Tal como tu, nós fizemos essa transformação. E nessa transformação, como eu falei, envolve pensar de forma multidimensional. Que, através dessa energia, existe uma recalibração da própria personalidade de base. É isso que Kryon fala do self. E isso, essa recalibração
da personalidade de base faz com que a gente acesse uma parte mais multidimensional nossa e não só 3D. A gente começa a experienciar a vida de forma mais equilibrada, justamente atraindo as coisas que a gente realmente deseja e quer num nível de alma. Então, o que Kryon traz é que tudo que aconteceu na vida, ela é alterável. Nós não somos frutos do nosso passado. Jung fala muito isso, nós não somos aquilo que aconteceu com a gente, mas sim aquilo que a gente escolhe se tornar. Mas nesse caso existe uma energia empurrando nesse processo. Então, como a gente aborda o passado que está toda a diferença. E isso se dá através do autoequilíbrio. Nesse caso, o primeiro passo que Kryon traz para a gente é a autoanálise, né? Que talvez chama a parte mais difícil, porque a gente tem que começar a fazer o quê? Um balanço, olhar para a gente mesmo, olhar atentamente, mas a partir desse olhar da velha alma e se fazer algumas perguntas. E aí Kryon, né, através de Liquero, sugere uma certa lista nessas perguntas e fala de 5 níveis de profundidade. Então eu vou colocar aqui para vocês o primeiro da lista, né, que é justamente o medo que a gente vem falando. E a pergunta que Kryon faz para a gente é: o que vocês temem? Ah, algumas pessoas vão falar assim: não, eu não tenho medo de nada, né? A minha espiritualidade está super boa, estou pronto para avançar. E Kryon fala: não, vocês têm medo e não reconhecem. Tem coisas enterradas, né, de uma forma profunda e ocultas, né, no teu akasha, e isso afeta as vidas que a gente está tendo aqui. Então é por isso que muitos são disfuncionais em muitos aspectos. Então a pergunta é: de que vocês têm medo? Para descobrir isso, o que é que vocês evitam? O que é que não querem fazer por causa de uma energia que não conseguem explicar? Todas essas coisas, algumas delas aparentemente inexplicáveis, elas podem ser alteradas. A gente não estaria encobertando elas, a gente não estaria encobrindo, botando uma tampa de panela nelas, mas sim reescrevendo, né? Por quê? Porque o akasha está pronto para ser alterado de forma para coincidir com o propósito da nossa vida atual, né? E é justamente isso que a gente tem ajuda nessa energia. Como é que começa? Começando com os nossos medos, sendo proativos. Começar a praticar, e é essa sugestão que Kryon traz, começar a praticar as coisas difíceis. Avançar para aquelas situações em que a gente evitava entrar. Então a gente começa a ativamente convergir para situações que a gente não poderia antes. Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa tímida, começar a falar com pessoas, mesmo, né, antes das pessoas chegarem a falar: olá, como está? Tu chega para a pessoa: oi, tudo bem? É realmente contra a maré do que era. E naturalmente a energia, em pouco tempo, vocês vão ver que vai ser mais fácil do que esperavam para alterar esses traços de personalidade. Deixa de pôr de lado as pessoas que evitavam, porque a innata do corpo começa a colaborar. Então ela também está desejando apagar os medos subconscientes que estão ali para reequilibrar e realinhar a essa nova energia. Então não se trata, de novo, isso eu vou repetir, de encobrir as falhas com uma programação ou um processo, mas sim de um certo afastamento desses aspectos. Mas por que eles estão sendo afastados e perdendo a sua valência? Porque a gente está reescrevendo a informação de nova forma, uma nova informação, a gente está criando ativamente, o que é diferente. Então esse novo rio, essa nova vertente começa a ficar mais forte e fluir mais água, e as outras vertentes que não são tão utilizadas, elas vão secando e naturalmente perdendo a sua valência. O segundo ponto da lista que Kryon traz é o ego, né? Aquilo onde parece que o mundo circula no meu entorno. E aí as pessoas falam: bem, Kryon, não precisa se preocupar com isso. Eu já resolvi a questão do ego há muito, muito tempo. Meu ego está equilibrado. Como eu sou um trabalhador da luz, eu sei tudo sobre o ego. Sei tudo, já sei tudo. Aí Kryon fala assim: ah, sério?
E a pergunta que ele faz assim, o que é que conversam quando estão com outros trabalhadores da luz? Será que ficam sentados, ouvindo e deleitando-se com a beleza do que os outros têm a dizer? Ou será que começam a falar do que vocês têm feito, o que têm acessado, o que têm meditado, sobre como estão utilizando a planeta, como estão ajudando o planeta? Será que ficam falando também como tem se trabalhado, como estão os próprios processos? Cryon fala, isso é uma forma de egos, meus queridos, caso não saibam. Talvez as pessoas se sintam orgulhosas, né, do quanto progrediram na jornada metafísica. E esse é um segredo que Cryon revela. Se vocês fizerem realmente todo esse trabalho em vocês, vocês nunca vão sentir a necessidade de contar para ninguém. Vocês não vão precisar expor para ninguém. Os outros vão simplesmente ver através do teu silêncio. E esse é o exercício que eu convido vocês e eu coloco aqui na tela por escrito. Da próxima vez que forem ter uma conversa com os amigos de vocês, tá aqui a proposta. Não digam nada sobre vocês mesmos. Zero. A menos que alguém pergunte para vocês. Então isso vai ajudar a perceber se os hábitos são baseados no ego, disfarçado de trabalhador de luz. Será que os mestres da Terra faziam isso? Será que quando as pessoas se reuniam no entorno dos mestres, os mestres ficavam falando de si próprios? É óbvio que não. Então, eles estavam ali sentados aos pés do mestre e os mestres ficavam escutando e falando simplesmente sobre a beleza da fonte central, de Deus, do Criador, e nutrindo aquelas pessoas, né, com sabedoria e amor, não ficavam falando de si. Então, nesse momento, o processo e a gente vai perceber com o tempo de não sentir a necessidade de validação. O infinito, Deus, o Criador, o Espírito, conhece cada um de nós. O Espírito sabe de tudo sobre nós. E isso não chega? Por que anunciar para os outros? Essas são ótimas reflexões para a gente fazer no dia a dia. Mas vamos aqui ao terceiro ponto que Cryon aponta para a gente, que é com relação à raiva. E as perguntas que ele nos faz são as seguintes. Como é que vocês estão nesse aspecto? De novo, talvez algumas pessoas podem dizer assim, eu não costumo reagir com raiva. Olha, eu atendendo pessoas aqui na linha de psicologia e tal, eu vejo como é difícil para algumas pessoas admitirem que elas sentem raiva. E até mesmo para identificarem que sentem raiva. Não, capaz, eu não sinto raiva, tá longe disso. Eu fiquei um pouquinho irritada, como se a energia da raiva talvez não tivesse ali numa valência menor, né? Isso faz parte das emoções básicas humanas. O problema não é a raiva, o problema é o que a gente faz com a raiva, né? Como diria o próprio Dalai Lama. E aqui vem as perguntas. O que é que vos faz sentir raiva e por quê? Qual é o gatilho e por que ele existe? E aí Cryon fala, todos os seres humanos têm o seu gatilho. E mais uma vez, no caso dos grandes mestres que servem como espelhos e exemplos para a gente, qual seria o gatilho dos grandes mestres? A resposta pode ser que eles não tinham gatilho. Mas não é esse caso. É o que tem que o Cryon fala dos grandes mestres, que em vez de ira, de raiva, eles sentiam era decepção. Então, se alguma vez vocês viram algum mestre zangado ou aparentemente irritado, vai ter sido pela frustração ou decepção com certas situações, e não com raiva das pessoas, assim, ou as coisas que desapontaram, são as coisas que decepcionam a parte divina que existe dentro de nós. E eu vou dar exemplo das coisas que eles se desapontavam, que nós nos desapontamos. Guerra, crueldade para com outros seres vivos. Eu até ouvi uma palestra uma outra vez, né, que Gandhi tinha uma característica de intolerância. Tá, mas como assim? Gandhi falava em paz, em paciência. Não, na verdade, ele era intolerante com o status quo, né? Com o status quo da violência. Então essas são as coisas aqui que eu estou falando que decepcionavam os grandes mestres e decepcionam a todos nós.
a falta, né, de propensão para ver o amor em todas as coisas, a desumanidade entre as pessoas, o desequilíbrio criado pelo medo. Então, aqui fica a pergunta, o que faz vocês se sentirem zangados? E eu vou dizer assim, durante muito tempo eu ficava pé da vida com tudo, já consegui melhorar bastante nesse sentido. De vez em quando vem aqui um Shakti, sei lá, uma energia de fogo como Sagitário, vem forte que acaba não direcionando para o lado bom, mas logo dá para ver, perceber e tentar direcionar para aquilo que é bom. Então, se existe algo que faz vocês se sentirem irritados, eu acho que tem algum trabalho a fazer espiritualmente, né? Será que não gostariam de remover esse gatilho da raiva? E aí que entra, se a gente reescrever as informações básicas que criam esse gatilho, de acordo com o Cryo, a gente vai acabar não sentindo mais essa raiva. Não quer dizer que a gente não se sinta decepcionado, mas não com a raiva. Então, sabe como é que a gente vai poder perceber a diferença, né? Cryon fala quando a gente deixa de ter aquilo que ele chama da raiva química. Ou seja, a química do nosso corpo que faz que o coração bata mais rápido, subir a pressão arterial, né, que a gente sente quando fica com um pouco de raiva, que acaba bloqueando aquele senso comum. Tudo isso, ele fala que faz parte da nossa sobrevivência, da luta ou fuga, dos instintos mais básicos que pertencem a outros tempos. Então, não haverá gatilhos que despertem a raiva quando a informação com que eles existissem desaparecer. Se a informação desaparece, não tem gatilho. Então a ira vai deixar de ser um dos atributos da vida. E aí a gente vai começar a se perceber, né, nesse tempo, nessas mudanças. Decepção? Sim, talvez a gente se decepcione, né? Mas pensar com empatia, compaixão, até mesmo um pesar, sim, mas sem raiva. É isso que a gente pode fazer nessa nova energia. O quarto ponto que Cryon traz aqui, quase finalizando o nosso vídeo, é a reação. E a pergunta que ele faz, o que faz a gente reagir? O que faz nos tornarmos reativos? Qual é o tema que faz a gente se sentir mal? Que a gente não pode daí esperar, a gente fica ansioso até para intervir e dar a nossa opinião. Isso é interessante nos tempos atuais, né? Será que é o tema político? Que alguém fala alguma coisa eu já tenho que contrapor politicamente? Então, quando alguém se queixa de algo que está realmente mal, e aí talvez vocês tenham que intervir e falar que vocês sabem mais, vocês correm para corrigir as pessoas? Então, qual é o gatilho que faz ser reativo e disparar dessa forma? E aqui eu não estou falando, como anteriormente, em termos de raiva, mas em estímulo que faz reagir rápido. E uma reação muito comum em muitas pessoas é a defesa. Então, se alguém vai lá e te diz algo sobre ti, que talvez não seja verdade, o que vocês fazem? O que tu faz nesse momento? Será que vocês procuram corrigi-los rapidamente? Lembrar essas pessoas da história, dos fatos, na esperança que eles conheçam melhor? E Cryon faz as perguntas para a gente, né? O quanto dessa atitude defensiva vocês viram nos mestres que caminharam no planeta? Eles não disparavam em nenhuma direção e nem sequer reagiam. Xingavam, falavam o que fosse, eles não precisavam se defender, porque eles estavam em paz com eles mesmos. E esse é o convite que Cryon faz. Cryon faz o convite de estarmos em paz com nós mesmos e não necessitarmos de ficarmos nos defendendo. E ele fala assim, e se a gente pudesse reescrever essa matriz? De que quando alguém nos provoca, de perceber que isso só tem a ver com a outra pessoa e não tem nada a ver com a gente. Que, portanto, é uma projeção da outra pessoa em nossa. Se é uma projeção da outra pessoa, do que é que a gente deveria se defender? Tem um dito em Nova York, na época que eu acabei visitando lá, um taxista contou essa história, que ele tinha até visto na internet, mas que ele contava também para todas as pessoas que ele carregava quando tinha algum problema no trânsito. Ele falava assim, "People are like garbage trucks." As pessoas são como caminhões de lixo.
vai colocando lixo para dentro, lixo para dentro, lixo para dentro. Quando começa a ficar cheio de lixo dentro, isso começa a transbordar e esse lixo espirra para a cidade e para todas as pessoas do entorno. Então eles começam a enxergar lixo em todo mundo, mas na verdade elas estão só enxergando o lixo que tem dentro delas, que é a famosa projeção. Então, pensem bem, quando a gente sente e percebe que Deus nos ama tanto, nos vê como uma divindade, caminhando em perfeição, né, com a nossa imperfeição dia após dia, isso não chega pra gente? Não é o necessário saber isso, como o Kryon fala? Né? Então, se alguém vai e te acusa injustamente, simplesmente, ok, presencia aquela desilusão e até mesmo empatia pela pessoa. E o convite aqui é para virar essa chave, de ser compassivos. Será que vocês conseguem fazê-lo? E eu me incluo aqui nessas perguntas, estou fazendo para vocês, mas estou sempre incluído em todas. Estou pensando alto. Então o convite é não reagir, não entrar na reatividade. Então a opinião dos outros não pode mudar quem vocês são. Essa é a frase de Kryon. E vamos aqui para o quinto ponto. E o quinto ponto que Kryon traz para a gente é o julgamento. A pergunta é: vocês emitem julgamento de valor acerca de alguma pessoa ou coisa? Quando observam os outros, qual é a primeira coisa que vem? Alguns podem dizer, eu não julgo, não sou de julgamento. Não. Não foi isso que Kryon perguntou. O que vocês veem? É o que os grandes mestres viam quando olhavam para os outros? Eles viam Deus primeiro em cada pessoa. Isso é a primeira coisa que eles viam, independente se concordavam ou não com o comportamento. E a gente pode concordar ou não com o comportamento, porque nós temos princípios, valores, etc. Mas, ao mesmo tempo, o ver o Deus primeiro antes desse comportamento externo. Os grandes mestres faziam isso, independentemente da situação, eles viam o plano maior. E o que os mestres diriam? E eu faço questão de colocar aqui na tela para vocês. Isso, palavras de Kryon. Bem-aventurado é o ser humano que encontra Deus em qualquer lugar e de qualquer forma que seja apropriada para o seu caminho. Não julguem aqueles que não encontrarem Deus da maneira que vocês encontraram, almas antigas. Pois o que encontram é bom e suficiente para o seu caminho, por agora. Celebrem o fato de que eles ainda querem encontrar o Criador dentro de si próprios, da maneira que o fazem. Pois se eles querem subir degraus, rastejar e chorar para que o seu espírito se acalme, assim é a sua maneira de o fazer. Se eles querem atribuir uma fonte criadora a um profeta, esse processo é honrado, ainda assim. Porque eles estarão à procura da mesma coisa que vocês e que toda a humanidade ainda procura. Cada ser humano tem o seu próprio caminho e o seu próprio ritmo. Encarem todos com honra, compaixão, compreensão e alegria. É assim que Deus as vê, almas antigas. Está na altura de compreenderem isso e de fazerem o mesmo. E é esse o convite aqui, me incluindo no convite sempre que eu faço a vocês, de trazerem essa percepção, que mesmo que ainda não seja algo incorporado e vivido, mas conscientemente, como intenção no dia de olhar para aquela pessoa, concordando ou não, sendo de um partido ou de outro, que é uma manifestação divina e que Deus está ali também. E para a gente conseguir ver mais Deus nos outros, lembrem-se, as pessoas são como os caminhões de lixo. Imagina se tu enche o teu caminhão de amor, de compaixão, de bondade e vê esse Criador dentro de si. O que será que o teu caminhãozinho vai transbordar no entorno, muitas vezes em silêncio? Então eu termino aqui o nosso vídeo, a nossa sabedoria de hoje, com um alinhamento energético, e eu vou colocar uma animação aqui para vocês,
que é trazido pela PEG Phoenix Dubro, e a gente pode utilizar como meditação. Ela utilizava algumas ativações da MF, mas a gente pode utilizar essa visualização para acessar cada vez mais essa consciência, essa energia do amor infinito. Então é bem simples o alinhamento, vai sair do centro de cima, uma energia dourada, indo pelo lado direito do rosto, cruza no centro cardíaco superior, descendo pelo lado esquerdo do corpo, indo até o centro de baixo, 60 centímetros abaixo dos pés, subindo pelo lado direito, cruzando novamente no centro cardíaco e subindo pelo lado esquerdo do rosto lá no centro de cima. Então fiquem com essa animação, façam algumas vezes de olhos fechados durante 2, 5, até mesmo 10 minutos, ou em qualquer momento que vocês sintam que tem que se conectar com a energia do amor infinito. Eu agradeço a todos e todas, uma ótima semana para vocês e tudo do melhor para a alma de cada um. Tudo de bom.